Bom, boa tarde. Podemos iniciar, tchau? Podemos iniciar. Então tá bom. Hoje, de novo, nós vamos ter uma aula sem perguntas e sem discussões, porque é uma aula de estúdio. De novo, hoje, né, os estudantes que frequentam o curso estão preparando pôsteres, estão preparando as palestras orais do Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos na semana que vem, lá no UFMG, no BH. Então, eu dispensei o pessoal, né, para que eles possam ter a cabeça só na preparação dos trabalhos que vão apresentar na conferência. A gente faz hoje uma aula gravada que depois eles podem ter acesso. Bom, então retomando a nossa discussão, nós estamos então caminhando, né, com o formalismo de Einstein-Cartan, que nos permite fazer a formulação de Young-Mills para a gravitação. Então introduzimos todos os elementos necessários, estamos agora discutindo, né, trabalhando não são identidades, algum ferramental, vamos dizer assim, algum tipo de ferramental que pode ser útil para quem vai fazer gravitação clássica e depois gravitação quântica também, que não é o objeto do nosso curso aqui. O objeto do nosso curso é Young-Mills. A gravitação a gente está sempre colocando como uma ilustração de que as teorias de Young-Mills também têm essa repercussão, que chegam até o campo gravitacional, como nós fizemos também Young-Mills dentro de cenários de modelos sigma não lineares. Então, tirando Young-Mills, vamos dizer assim, da caixinha do puro Young-Mills, da QCD, do modelo padrão, e trazendo Young-Mills para outros tipos de aplicação, como, por exemplo, a gravitação. A gravitação não está incluída no modelo padrão, mas a gente pode formular a gravitação segundo Young-Mills. Bom, então o que eu queria chamar a atenção agora, antes da gente prosseguir, né, para chegar finalmente no Lagrange de Einstein-Hilbert para a gravidade, né, era trabalhar algumas propriedades da relação entre torção e conexão. Então nós temos visto aqui, né, que a derivada covariante de Lorentz, a derivada covariante, né, então dmi é a derivada covariante de Lorentz local, o SO3, né, então essa é a nossa derivada covariante. E a outra derivada covariante, dmi, é até bom chamar a atenção da notação. Em alguns autores, né, aliás, na maioria dos autores, essa derivada covariante acaba sendo representada pelo nabla-mi, né? Também, então, é uma outra notação para essa derivada covariante. Essa derivada covariante aqui, ela atua também nos índices mundo. Então, essa derivada covariante aqui, ela atua tanto nos índices de SO3, né, como nos índices também, atua também nos índices mundo, né? Vamos colocar assim, nos índices que a gente chama de índices mundo, né? Então, por exemplo, a gente tinha dado uma expressão assim meio artificial, mostrando, só para como ilustração, como um exemplo de brinquedo, um toy node, mostrando como essa derivada atuaria, por exemplo, num tensor, sei lá, um tensor W, que possa ter índices covariantes, índices mundo, índices flat, outro índice mundo e aqui o índice flat. Então, a gente já viu exemplos de como essa derivada ela é completa. Ela então introduz, vamos colocar, vou até apagar aqui, em vez de colocar índices mundo, vamos colocar essa derivada aqui, ela carrega a torção ômega mi AB. E essa derivada aqui carrega, seja a conexão de spin, seja a conexão de spin, que, vamos chamar aqui, vou botar aqui, que também a conexão de Christoffel. Então, essa derivada contém ambas as conexões. Então, por isso, ela pode atuar. Por exemplo, se eu colocar aqui um dmi w alfa c, beta d. Então, tem índice mundo, índice flat, índice mundo, índice flat. Essa derivada aqui, ela então reconhece, né, todos os índices através dessas conexões. Essa derivada aqui, ela fica restrita só à conexão de spin. E tínhamos visto também que a Hilbert, né, ela é covariantemente constante nesse sentido aqui. Então, da constância da Hilbert
com respeito a essa derivada, a gente tira que a métrica, então, é covariantemente constante. Então, dmi, gi, rho, igual a zero. Bom, isso aqui, então, vai nos dar uma expressão que vai permitir escrever o símbolo de Cristófilo em termos das conexões, chamada conexão de Cristófilo, né? E a conexão afim, perdão. Escrever a conexão afim, que é essa conexão aqui, né? Que eu não disse que é Cristófilo, é uma conexão geral, inclusive porque ela não é simétrica, ela tem parte simétrica relacionada à torção, então essa é a conexão afim. Como escrever a conexão afim em termos da Hilbert, derivada da Hilbert e da torção. E aqui, né, essa está nos mostrando que a torção é só a parte antissimétrica da conexão afim. Então, vou ter que calcular a conexão afim completa. E a gente faz isso partindo dessa equação aqui, partindo do fato de que a métrica é covariantemente conservada. Então, ou é covariantemente constante no sentido dessa derivada covariante. Eu vou apagar aqui para poder ter o quadro disponível e vamos escrever essa relação aqui de novo. Então, nós vamos partir dessa relação. dmi, gi, rho, igual a zero. Então, vamos escrever isso aqui em forma aberta. Essa derivada aqui, então, ela está vendo só os índices de número. Esse aqui, o GMI não tem os índices locais, os índices chamados índices de Freire, ou índices locais, ou índices do espaço tangente. Então, é simplesmente aplicar a conexão afim em cima da meta. Então, a gente vai ter aqui mais um gama, menos gama lambda, vou botar assim, né? Mi, g, lambda, rho. Então, usei o primeiro índice mi. Tá aqui. Então, esse mi vem aqui, né? Mi, e aí eu pego o mi. E aí isso aqui fica lá. Depois, agora, menos gama lambda, mi, rho, g, mi, igual a zero. Então, temos essa relação, que significa que a métrica é covariantemente constante nesse sentido aqui. Vamos agora fazer permutações. Mi, rho. Vamos pegar agora a combinação mi, rho, mi. Então, dmi, g, rho, mi. Menos gama lambda. Aí vamos ter mi, rho, g, lambda, mi. Menos gama lambda, g, mi, g, rho, lambda. Igual a zero também. Estou só refazendo a mesma equação, trocando os índices. Então, mi, rho, mi, agora rho, mi. Menos gama lambda, rho, mi, g, lambda, mi. Menos gama lambda, rho, mi, g, mi, lambda. Então, é a mesma equação reescrita com a simples permutação dos índices. Perfeito. Então, vamos observar o seguinte, ó. Aqui eu tenho gama mi, g, lambda, rho. Aqui eu tenho gama mi, g, rho, lambda. Lembrando que o g é simétrico, a métrica é sempre simétrica, né? Depois, aqui eu tenho esse mi lambda, aqui eu tenho mi rho e aqui eu tenho rho mi. Então, vamos pegar esse cara aqui está fazendo parceria com esse aqui. E aqui eu tenho mi rho e aqui eu tenho rho mi. Então, vamos colocar esse aqui fazendo parceria com esse aqui. Então, tá. Então, a gente tem os termos agrupados. Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu somar essa equação com essa equação e subtrair dessa equação, vamos ver o que pode acontecer. Quando eu somar essa equação, eu vou estar produzindo aqui a parte simétrica gama lambda mini simétrica. E quando e esse cara aqui ficando com esse sinal,
esse mi rho aqui vai ficar com sinal mais, então eu vou ter a parte antissimétrica. E depois, esse termo aqui, ficando com esse sinal, esse aqui vai ficar com sinal mais, eu vou ter a parte antissimétrica. Então, se eu fizer essas operações, somar as duas primeiras equações e subtrair a terceira, a gente vai estar tirando parte simétrica e antissimétrica da conexão afim. Então, vamos fazer isso aí, só para explicitar. Qual é o nosso objetivo? Obter a expressão da conexão afim em termos do ciclo de Christoffel e também da torção. Então vamos lá. Então, vamos primeiro fazer o seguinte: somando essa com essa e subtraindo essa. Então eu tenho G, Mi, G Mi Rho, mais Dmi, G Rho Mi, mais D Rho, G Mi. Aí vamos ter esse termo aqui. Quando eu somar esses dois termos, eu vou ter gama lambda mi, vai estar gama lambda, o G vai ficar fatorado, G lambda rho. Então eu vou ter gama lambda mi, menos gama lambda mi, menos gama lambda mi. Ou seja, tenho essa combinação aqui. Essa combinação aqui é a parte, geralmente, né, vamos dizer assim, a gente vai, vamos dizer que isso aqui é a parte simétrica, né, vamos colocar, é a parte simétrica da conexão. Então, vamos fazer o seguinte, né, vamos chamar isso, vamos deixar isso aqui, vou fazer para evitar confusão, então talvez eu devesse fazer até o seguinte, eu estou chamando essa, então vamos fazer isso, vamos deixar assim. Então, isso aqui é a parte simétrica. Então, eu vou ter aqui esse cara menos esse cara, esse termo aqui, ó. Menos esse termo, vai dar isso aqui. Então, vai ficar menos gama lambda mini, simetrizado. Eu vou colocar aqui, assim, ó, esse índicezinho aqui, esse símbolo de parênteses, para dizer que é a parte simetrizada. Não estou colocando o fator meio, não. Estou colocando essa combinação gama lambda mini mais gama lambda mini. Então, esse símbolo aqui é, no fundo, a parte simétrica do gama lambda mini. Então, esse termo aqui já comunicou. Então, esse termo aqui já foi feito, esse termo aqui foi feito e esse termo aqui foi feito. Esse termo aqui foi feito e esse termo aqui foi feito. Agora, quando eu pegar esse termo aqui e esse aqui, então vai ficar mais esse menos esse. Então, nós vamos produzir um termo que vai ser gama lambda menos gama lambda mi rho mais, temos um aumento, mais gama lambda rho mi. Tudo isso multiplicando. Aqui eu esqueci de multiplicar por G, o G é simétrico. Então, G lambda rho, G rho lambda. Então, aqui a gente tem G lambda rho. Bom, agora vamos em frente com esse termo aqui. Então, agora nós estamos fazendo esse termo aqui, o mi rho com rho mi. Então, menos mi rho mais rho mi. Eu vou botar um sinal menos fatorado aqui e boto esse menos aqui. Então, fica menos gama lambda mi rho, gama lambda rho mi. Mas, isso aqui, nós já vimos, é justamente a torção. Então, aqui, a gente tinha definido, eu apaguei o quadro aqui, né? Mas a gente tinha definido exatamente a torção como sendo essa combinação antissimétrica. Então, esse termo aqui é menos T, torção, lambda, mi rho. Então, a gente vai ter aqui menos. Quase está escorregando, né? Tem que apertar, passar aqui uma lixazinha. Para ver se melhora. Melhorou bem. Menos T, lambda, mi rho. E G lambda mi, ou G lambda mi. E finalmente, então esse termo que acabou de ser feito, mi rho, o rho mi, e aí agora a mesma coisa, vai ficar menos mi rho mais rho mi. Então vai ficar menos, então eu vou fatorar de novo o sinal menos, esse aqui vai ficar menos, esse cara menos esse aqui vai ficar menos, esse vai ficar mais.
mas eu vou evidenciar o menos, então vai ficar ni rho menos rho ni. Então vai ficar menos a torção de lambda ni rho vezes G lambda mi. Isso tudo igual a zero. Muito bem. Então, eu estou obtendo aqui a combinação simétrica e aqui as combinações antissimétricas. Então, a gente pode agora, vamos dizer que eu quero eliminar, quero obter quem é a parte simétrica. Então, eu posso multiplicar toda essa equação, o índice livre que eu tenho aqui, tirar essa métrica daqui. Então, eu posso multiplicar toda essa equação pelo inverso da métrica. Vamos colocar assim, G rho sigma. Então, vamos multiplicar essa equação toda por G rho sigma. Então, nós vamos ter aqui G rho sigma, G rho sigma, e aí vamos ter Ti G ni rho, o G rho ni, mais Di G rho ni. Opa, perdão, essa aqui é menos, hein? D rho G ni. Aqui tem sinal menos. Eu corrijo aí. Menos D rho G ni. Esse G rho sigma é a mesma coisa que G sigma rho. Não posso botar aqui no sigma rho. Então ficou, o sigma fica livre, então o rho está com isso aqui é um objeto que tem índice livre. Sigma mi ni. Sigma mi mi. Sigma mi ni. Tá certo. Então, esse termo aqui, aqui e aqui. E agora a gente vai colocar esse termo aqui. Então, quando eu multiplicar G lambda rho pela inversa, que é G rho sigma, eu vou produzir um delta de sigma lambda. Então, no lugar do lambda vai ficar o sigma. Então, aqui eu vou produzir menos G, sigma mini. Simétrico, né? E aí aqui vamos ter menos T lambda mi rho G rho sigma. E aí vezes G lambda mi. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar assim, G. Então vamos fazer logo as seguintes operações. Vamos trabalhar esse aqui. Lambda T lambda mi rho. Aí estou multiplicando pela inversa, G rho sigma. Então tenho aqui esse G lambda mi. Então vamos colocar o seguinte, esses dois nós estamos definindo, é que eu estou colocando os índices fora de lugar, mas é bom a gente ter cuidado com esses índices. Esse índice aqui da torção, como a torção foi definida assim, ó, T, mi, A. E aqui a gente tinha aquele A lambda, então o A rho. Então é melhor botar sempre o terceiro índice realmente na terceira posição. Então vamos colocar aqui, vamos colocar T, fica melhor colocar assim, mi, rho, lambda. Por que eu estou fazendo isso? Porque a torção é antissimétrica nos dois primeiros índices. Então, se eu deixo esse índice assim indefinido, será a antissimetria desse índice com esse? Então é sempre pensar o seguinte, a torção tem três índices, vamos sempre nos referir à torção dessa forma, mi, lambda, na formulação puramente de índices únicos. Na formulação tradicional, né, que tem na formulação de Einstein, então vamos colocar T min A, e aí aqui, se eu por acaso multiplicar por um EA rho, vai ficar T min rho. Então é sempre bom deixar. Ela é antissimétrica dos dois índices mundo e tem esse índice aqui do espaço-tempo flat, do espaço tangente. Então, vamos guardar sempre isso, é mais salutar a gente colocar a coisa dessa forma. Então, estou sempre colocando o terceiro índice da torção aqui. Terceiro índice, o índice lambda, o índice superior na terceira posição. Então, aqui eu tinha E lambda mi rho. Mi rho, G rho sigma e G lambda. Então, tá
lambda mi rho, G rho sigma, lambda mi. Então, esse lambda mi aqui vai trazer esse lambda que está superior, para esse lambda é 4. Esse lambda vai trazer esse mi para a terceira posição. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Boto mi aqui. Mi, rho, mi. Lembrando que a torção é sempre antecedente nos dois primeiros índices. Então, já usei o G lambda mi. E rho sigma. Posso trazer esse rho, esse sigma, aqui para cima. Mas na segunda posição. Então, lembrando, a antissimetria está aqui. Então, se eu escrever isso aqui, quer dizer, agora escrito dessa forma, eu posso escrever a torção assim, menos T sigma mi, mi. Então, a antissimetria é sempre nos dois primeiros índices. Às vezes, tem autor que coloca a antissimetria nos dois índices seguintes. Então, sempre que estivesse trabalhando com a torção, é sempre aconselhável, nós sabemos que convenção o autor daquele livro, daquele texto, ou daquele artigo está usando. Nós estamos adotando aqui a torção definida desse modo, como nós definimos aqui nas aulas anteriores. Então, antissimétrica nos dois primeiros índices. Esse terceiro índice aqui, convertido para índice mundo, ele fica fora da antissimetria. A antissimetria nos dois primeiros índices. Então, só para lembrar isso, para evitar problema de choque, às vezes, de convenção. A gente usa uma convenção aqui, aí vai ler um artigo, vai reproduzir algum cálculo de algum artigo ou de algum livro, não dá igual, a gente vai ver que é a troca de convenção. Então, nós fizemos esse ajuste aqui. Então, ficou T, mi, esse rho sigma aqui levantou assim. Então, esse termo aqui ficou assim, T, mi, sigma, mi. T, mi, sigma, mi. Vamos colocar assim. E aí, agora, similarmente para esse termo aqui, eu tenho T, lambda, T, mi, rho, lambda. Vezes G lambda mi. Então, esse lambda vai trazer esse mi para o terceiro índice. E aí, multiplicando por G rho sigma, vai trazer o sigma para o primeiro índice. Então, vai colocar o sigma aqui. Então, nós vamos ter menos T, mi, sigma, mi. Então, vocês estão observando que esse pedacinho aqui, ele tem uma simetria em mi, porque o sigma ficou parado. Então, isso aqui é mi, mi, mi. Primeira posição, o sigma está na segunda posição superior e o mi. Então, temos porque essa expressão ela tem que ter uma simetria em mi, porque isso aqui é simétrico em mi. Então, isso aqui agora, essa combinação é simétrica em mi, e tudo que está aqui é simétrico em mi. Então, eu posso agora isolar esse termo aqui. Então, eu tenho que gama lambda, gama sigma, simétrico mi, é igual a G sigma rho, que é toda essa combinação aqui, de mi, G rho mi, mais de mi, G rho mi, menos de rho, G mi, menos. Então, estou trazendo isso para cá, né? Então, ficou vou jogar isso aqui, isolar esse termo, então ficar menos, T, mi, sigma, i, menos T, mi, sigma, mi. Igual a zero. Opa, igual a zero. Já é a parte seguinte. Então, agora, o que é a minha... O que é a minha conexão? Né? Vou escrever assim, apagar aqui um instantinho. Então, nós temos o seguinte, a conexão afim completa, né? A conexão afim completa, gama, vamos dizer, estou botando gama sigma, né? Então, vai ser, o índice é gama sigma, está aqui. Vamos pegar, então, essa conexão, esse símbolo que eu estou colocando aqui, ó, mi sigma, esse é a conexão completa. Então, é a conexão afim completa. Então, ela é um meio da parte simétrica, ela é um meio de gama sigma mi mais gama sigma mi mais
1 meio de gama sigma mini menos gama sigma mini. Então, somei e subtraí essa grandeza aqui. Então tem uma identidade. Então, isso aqui é a parte simétrica, isso aqui é a parte antissimétrica. Isso aqui é o que nós estamos chamando desse objeto aqui. Então isso aqui eu achei. Então esse terminho aqui, então, nós vamos ter o nosso gama sigma mini vai ser 1 meio, e aí essa combinação aqui, G sigma rho, vamos ter dmi G rho mi mais dmi G mi rho mi menos d rho G mi, que é a parte cinética. Nós vamos ter esse termo aqui também. Menos. Vamos ter, vai entrar esse menos. Nós estamos pegando isso aqui, ó. É isso aqui. Lembra quando a gente definiu esse parênteses aqui? A gente definiu isso aqui. Gama sigma mini mais gama sigma mini. É isso aqui que nós definimos como o parênteses. Então, esse meio persiste para todo esse termo aqui. Então, menos 1 meio de G, T, mi sigma ni. Mi sigma ni menos 1 meio de T, mi sigma ni. Tá? Esse termo aqui. Agora, mais 1 meio então, isso que está aqui é justamente a parte antissimétrica, é o T, Mi, Mi, sigma. Observe o seguinte, quando a gente definiu esse objeto aqui, só para lembrar, quando a gente definiu esse objeto aqui, gama sigma mini, isso aqui a gente tinha definido assim, é sigma A dmi é mi-A. Então, quando eu tomei esse objeto aqui, gama sigma mini menos gama sigma mini, eu tomei esse objeto aqui, é sigma A, que multiplica T mi mi-A menos T mi mi-A. Tá? Então, essa combinação antissimétrica aqui, ela tem esse A na terceira posição, né? Como a gente está fazendo sempre. E aí esse sigma que vai aparecer aqui, ele está na terceira posição. Por isso que aqui, que poderia parecer indefinido. Onde é que esse sigma está? Esse sigma corresponde à terceira posição. Né? Então é mi, sigma. Né? A gente está levantando esse índice mi, sigma da terceira posição. Deixa eu apagar aqui. Então é só para ter cuidado com isso aí. Então a gente agora chama isso aqui, que está aqui para nós, é o símbolo de Cristófilo. Esse sim é o símbolo de Cristófilo sem torção, é a conexão sem torção. Então, a gente pode chamar, muitas vezes tem autores que chamam esse símbolo de Cristófilo assim, uma chave aqui, sigma mini, para indicar o símbolo de Cristófilo. E deixa o gama na conexão afim completa. Posso colocar isso. Ou então também, eu às vezes faço isso. Eu chamo isso aqui, vamos dizer assim, de gama, vamos dizer assim, posso chamar isso aqui de um gama, sei lá, de um gama til, né? Ou de um gama zero, né? Pode também ser assim, um gama til, sigma mini. Então, indicando que isso aqui é a conexão de Cristófilo. Então, a conexão afim, claro, se não houver torção, a conexão afim é a conexão de Cristófilo. Mas se houver torção, essa parte aqui nova é o que nós chamamos, é isso aqui que nós vamos chamar de contorção. Aí tem esse fator meio, tem autor que define sem fator meio, com fator meio, não importa. A gente obtém esse objeto aqui, que eu vou estar chamando de contorção. Kappa, mi, sigma, mi. Então lembrar que a contorção está definida assim. Ela é esse termo aqui, mais esse termo aqui, menos esse termo aqui.
Então, só lembrar aqui, mas é uma combinação das três componentes da torção. Também aqui eu chamo a atenção. Quando se define o tensor de contorção, às vezes tem maneiras diferentes, com meio, sem meio, no nosso trabalho aqui, na nossa derivação. Aqui, nós aparecemos com esse fator meio aqui, nós incorporamos um meio no Christoffel e incorporamos um meio na conexão. Tem textos em que o meio não está em a contorção aparece sem fator meio, porque se define já a torção como sendo um meio de dmi, MA menos dmi. Então tem autores que já introduzem um meio dentro da definição da torção. Nós não, nós deixamos a definição da torção em termos, né, da parte de nascimento da conexão afim, sem o meio, e aí o meio aparece explícito aqui. Então é uma questão de convenção, só ter cuidado. Então sempre que for ler um artigo ou um livro, né, um texto qualquer que envolva torção, contorção, ver quais são as convenções que o autor impõe para fazer as derivações. Nós derivamos aqui mantendo, né, essa convenção. É isso aqui que eu estou chamando de torção. Tem autor que chama isso aqui de torção, um fator meio. Então, para nós a torção não tem um fator meio, o fator meio fica explícito aqui. Então eu posso escrever, então vamos dizer, a conexão afim completa é essa conexão. Tem autores, para evitar a confusão, tem autores que fazem o seguinte, daqui para frente a gente pode adotar a seguinte convenção. Quando tiver a conexão com torção, quer dizer, a conexão afim geral com torção, ela vai ser a que nós estamos escrevendo aqui, de gama, sigma, mini. E o Christoffel, né, muitas vezes é colocado assim. E às vezes, né, aí vamos ver que tem uma consequência, porque a partir do símbolo de Christoffel, a gente tira a curvatura. Então, o que é a curvatura com a conexão com e sem torção? Vamos discutir isso. Então, vamos fazer o seguinte, depois vamos acertar a notação. Talvez daqui para frente a gente possa dizer o seguinte, só para a gente fixar a notação. Já que a gente derivou, vamos apagar aqui, vamos fixar. Então, a nossa convenção, a nossa é nossa aqui. E pode diferir de alguns textos, de alguns livros. Então, cada autor, né, pode incorporar o fator meio em tanto, ou usar uma notação, o que é a conexão aqui, o que é a conexão de Christoffel. Então, muitos autores, tradicionalmente, na relatividade geral, a conexão de Christoffel é escrita dessa forma. Ou, muitas vezes, assim. Agora, como tem a conexão com torção e sem torção, vamos adotar a seguinte convenção. Eu vou pegar, eu vou dar uma referência para vocês, tem duas referências. Uma do Capozziello e outra do Shapiro. Eu trouxe as referências para vocês. Eu vou adotar aqui a convenção, acho que do Capozziello, que é o seguinte, né? Tá. Isso tá certo. Então vamos fazer o seguinte, quando a gente colocar, vamos colocar assim, essa conexão aqui, então essa conexão, vamos colocar assim, para nós, essa conexão com tio, gama sigma, mini, é a conexão, vamos dizer assim, é a conexão afim completa. É a conexão afim geral. Vamos colocar assim, Christoffel mais contorção. Lembrando, né, tinha falado da outra aula, que torção é com C cedilha e contorção é com S. Então, essa é a conexão afim geral, que é ao contrário do que eu estou colocando aqui. Vou esquecer isso aqui. Então, e quando nós escrevermos assim, sem o tio, gama sigma, mini, ou muitas vezes usado assim, essa aqui é a conexão de Christoffel. Ou o símbolo de Christoffel também se chama, mas é a conexão de Christoffel. Então, sem torção. Tá? Então, vamos colocar dessa forma. E vamos chamar o nosso kappa, sigma, mini,
definido daquele modo, desse modo aqui, né? Vamos colocar assim, menos um meio, ou se quiser um meio, né? Colocar menos um meio, vamos definir, é uma definição, menos um meio de T, Mi, sigma, Mi, mais T, Mi, sigma, Mi, menos T, Mi, sigma. Pode definir a contorção dessa forma. Assim. E aí, por isso, a gente escreve que a nossa conexão completa, né? A nossa conexão gama-til, sigma, mi, então é a conexão, é essa aqui. O meio, né? A gente vai introduzir o Cristóvão, então ela vai ter gama, sigma, mi, mais a contorção, capa, mi, sigma. Lembrando então que a contorção, apesar do sigma estar aqui, a definição é essa: sigma na segunda posição, sigma na segunda posição e o sigma na terceira posição. Certo? Então podemos fazer desse modo assim. Bom, muito bem. Então definimos torção, temos a torção, a contorção e a conexão completa. Agora, quando nós escrevemos, né? Deixa eu apagar aqui. Quando nós calculamos o tensor de curvatura, né? O tensor de curvatura de Riemann, né? O tensor de Riemann, ele vem escrito, né? Em termos de derivadas e de produtos de conexões afins, né? Então, claro, na formulação sem torção, né? O nosso símbolo de Cristóforo não tem torção, então vamos escrever o símbolo de Cristóforo geral R, Mi, vamos colocar assim, R, Mi, lambda, Rho. Então, ele é dado da seguinte maneira: dmi, gama, vou pegar aqui a conexão bonitinha, para não fazer confusão. Para saber que eu acho que tem, deixa eu ver se eu tenho aqui a ordem do paper da porcelanaridade. Isso. Vamos pegar dmi, gama, Rho, mi lambda. Ela é antissimétrica em mi, então menos dmi, gama, Rho, mi lambda. Tá certo? Então tá. Menos. Deixa eu ver o botão. Peraí. Tá certo. Esse sim, então. Estou fazendo uma conversão do caponcial para nós. Mi lambda, mi lambda menos mi. Então tá certo. Esse carinha aqui na terceira posição. Só que eu estou fazendo uma transposição da convenção dele, usando a convenção, o resultado dele como guia, mas adotando a nossa convenção. E aqui nós vamos ter gama, aqui nós temos Rho, mi, lambda, gama, lambda, gama, lambda, fazer a correção. Que eu tenho lambda lá no posto. Então, eu tenho mi, lambda, Rho, vamos chamar aqui de sigma. Então, aqui, mi, sigma, então mi lambda. E agora, isso aqui é antissimétrico em mi, então vai ser menos gama, Rho, mi sigma, gama sigma, mi lambda. Tá certo? Então, essa é a curvatura de Riemann, escrita em termos da conexão afim. Agora, que conexão é essa? É a conexão afim. É essa. Peraí. Então, a conexão afim, né? Geral. Então, vamos botar aqui. Estou escrevendo o Cristo. Então, vou botar assim: curvatura de Riemann completa. E aí, aqui, a conexão afim completa.
Então, tudo envolvendo torção. Então, aqui, torção presente. Né? Beleza. Agora, e se eu substituir a conexão afim geral pela conexão de Christoffel, né, que é essa aqui, que a gente está chamando essa aqui, mais a contorção. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos obter uma expressão que vai ter a curvatura de Riemann em termos da conexão de Christoffel, sem torção. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que vamos ver como fica o tensor de Riemann com ou sem e com torção. Então, se nós agora substituirmos a expressão de conexão afim completa, que é essa aqui, naquela expressão, nós vamos ter sempre duas contribuições. Vamos ter puro Christoffel e contorção. Então, ao substituir aqui, nós vamos obter essa relação que aí eu vou pegar aqui do Capocella, né? Depois eu vou dar essa referência completa para vocês. Aqui no lugar é um paper do archive, está publicado também. Eu estou usando a versão do archive e quem não tiver acesso à revista, pelo menos tem acesso ao archive. Então, a curvatura que nós vamos estar colocando aqui é a curvatura completa. Mi, lambda, rho. Então, isso aqui no final do dia vai dar para nós a conexão, ou a curvatura de Riemann. Então, mi, lambda, rho, sem torção. Então, essa é a conexão aqui, só com o Christoffel. Então, tá, essa conexão, depois eu escrevo aqui, essa conexão aqui é a conexão, essa curvatura aqui é a curvatura tradicional quando não se tem torção. É a curvatura expressa simplesmente com essa mesma expressão, só que com a conexão de Christoffel. Então, essa conexão é aqui, depois eu vou escrever, sem torção, essa curvatura é a curvatura sem torção. E depois nós vamos ter menos, né? Aí aqui vamos ter a derivada, vamos colocar assim, aquela nossa derivada. Muitas vezes a gente usa essa derivada ou pode usar essa derivada, tá? Então, dependendo do autor. Nós aqui no curso estamos adotando essa derivada que é mais comum quando a gente, vamos dizer, na tribo da supergravidade. Na tribo da gravitação, essa é a mais comum. Então, eu vou adaptar para a notação aqui da tribo da supergravidade. Então, menos, mas é a mesma coisa. Então, aqui a gente vai ter menos dmi. Dmi, isso. Aí aqui vamos ter a contorção de lambda. Esse é rho. De lambda. Então, aqui é a contorção. Mais como é antissimétrico e mini, então aqui vai aparecer mais DI, kappa mi, lambda, rho. Aquela contorção como nós definimos. Aí daqui nós vamos ter mais kappa, contorção, kappa, aí vamos ter mi, a gente termina, nós vamos botar aqui mi sigma, kappa mi sigma. Vamos colocar aqui eu tenho rho, kappa mi sigma rho, kappa, mi, lambda, sigma. Vamos ver se está tudo certinho. Mi, lambda rho, mi, lambda rho, mi, lambda rho, mi, lambda rho, sigma, sigma. E aqui a parte antissimétrica é mi, menos kappa, mi, sigma, rho, kappa, mi, lambda, sigma. Então, aqui nós temos, aqui vamos dizer, é a curvatura, é o Riemann completo, né? Com torção.
Aqui é o Riemann com a conexão de Christoph. É o Riemann, vamos colocar assim, é o Riemann barra Christoph. Porque é a conexão de Christoph, então, tudo sem torção. Então, se não houver torção, claro, se não houver torção, não tem contorção. Então, no caso de torção sendo zero, a contorção é zero, esses termos todos não existem, então o tensor de Riemann é o tensor de Riemann tradicional, Christoph, sem torção. Né? Muito bem, então acho que é isso que eu queria chamar. Muitas vezes, também só para chamar a atenção, alguns autores, inclusive o Capociano aqui, ele usa esse Riemann Christoph aqui, ele usa essa notação R, e aí ele bota aqui entre parênteses, sim, o Christoph, bota uma coisa assim. Então, sempre que aparecer alguma coisa calculada dessa forma, né, com essa expressão aqui, é porque é aquele tensor calculado com a conexão de Christoph sem torção. Mas aqui, na formulação geral, deixando a torção em aberto, nós temos essa expressão. Então, é sempre melhor a gente trabalhar com essa expressão aqui, porque inclui todas as possibilidades, sem torção e com torção. Muito bem, a partir daqui, claro, a gente define também o tensor de Hit, né? Vamos voltar aqui para nossas definições, né? Depois eu vou deixar essa referência que eu não vou esquecer, não. Bom, aqui vamos chamar a atenção, né, para então, o tensor de Riemann. Né? Voltando lá na nossa formulação de Einstein encartado. O tensor de Riemann, né, ele foi definido assim, R, μ, AB. Né? Então, essa era a nossa definição. Vinha lá da álgebra das derivadas covariantes, né? Nós introduzimos esse Riemann, μ, AB, e ficava sempre, quer dizer, a gente via a partir da conexão de spin, quer dizer, esse R, μ, AB, ele estava definido assim, era dado dessa forma, né? Derivada da conexão de spin, rotacional, na verdade, né? dI ômega mi menos dI ômega mi, a rotacional da conexão de spin, e aqui eu tinha ômega mi AC, ômega mi CB, menos ômega mi AC, ômega mi CB. Então, esse é o nosso Riemann. E aí a gente define o tensor de Hit, né? Se eu contrair, então essa é, lembrando que em presença de torção, o tensor de Riemann, porque normalmente no formalismo métrico sem torção, o tensor de Riemann tem essas propriedades, né? Gama, mini, rho, sigma, né? Que aqui é a mesma coisa, ele é antissimétrico em mini e antissimétrico em AB. Quando a gente passa para a formulação métrica, eu penso em gama, mini, rho, sigma, ele é antissimétrico em μ, é antissimétrico em ρ, mas tem uma simetria quando eu troco ρ por μ, quando eu faço a troca dos pares. Né? Isso sem torção. Essa simetria desaparece na presença de torção. Isso vai fazer com que o tensor de Hit também não tenha simetria em presença de torção. Então, vamos definir que então isso aqui é geral. Isso aqui é geral, é esse R que vamos colocar dessa forma. Eu deveria ter, agora eu estou só dizendo que esse R aqui é o R geral, porque essa conexão de spin aqui, como nós já discutimos, não sei se foi na aula passada, na aula 4 ou na aula 3, ela foi na aula passada, foi na aula 3, no final da aula 3, ela tem a parte de Filbin, derivadas da Filbin, e tem a parte de contorção. A parte de contorção escrita na formulação de Einstein encartado. Agora, quando a gente vai para a formulação métrica, é conexão de spin, né? A conexão geral, que é a conexão afim, ela vai ser Christoph, que faz o papel, né? Quer dizer, o papel é esse aqui, vamos escrever dessa forma. Quando eu escrevi dessa forma, a conexão de spin geral, ela tem uma parte que envolve a Filbin, derivadas da Filbin e inversa da Filbin, mais a parte de contorção. Nós tínhamos feito isso no final da aula 3. Paralelamente, agora a gente tem a conexão afim, que é o gama, será sigma mi, né? Ele vai ter o gama, vai ter o gama sigma mini
Então esse aqui é o geral. Mais a contorção. Então esse aqui é o Christoffel, né? Então que é o que a gente está deixando sem o tio, e mais a contorção. Então é o paralelo. Então essa curvatura que eu estou colocando aqui, que eu sempre escrevi sem tio, hoje eu estou só ressaltando que ela tem tio, para lembrar que ela inclui a torção. Então aqui dentro nós temos a torção, através da contorção. Tá? A torção aparece 3 combinações da torção formando a contorção. Então só para lembrar isso. Então quando nós definirmos aqui o nosso tensor de Witt, né, o tensor de Witt é definido com essa contração. Eu tomo o tensor de Riemann, eu pego a Filbay inversa, Mi, B, e contraio com, eu posso colocar aqui, R tio, Mi, AB, vou colocar assim, E, B, E, Mi, B. Então eu estou contraindo esse Mi com esse B. Então eu vou ganhar esse objeto aqui, que é o tensor de Witt, R, Mi, A. É o Witt. Então, também, devido a essa relação aqui, na ausência de torção, o tensor de Witt ele tem essa simetria. Então, eu posso multiplicar, por exemplo, R mi A, se eu pegar R tio mi A e multiplicar por um E A, vou colocar assim, vou fazer os pés, vou colocar assim, a Mi, a gente vai ter o R tio Mi. Né? E aí, claro, depois com a meta que eu posso abaixar esse índice aqui. Então, eu estou falando desse Christoffel, desse tensor de Witt aqui. E ele, em geral, não é simétrico. Por quê? Por causa da torção. Em consequência, da torção. Tá? Agora, se eu pegar o tensor de Witt sem torção, ele é simétrico. Sem torção. Porque é essa contribuição aqui, a contorção, que faz com que a gente perca a simetria do tensor de Witt. Então, estou só, para não confundir, se talvez eu já tenha até confundido, é sempre fazer o seguinte: vamos botar o tio em cima de tudo aquilo que carrega a torção. E sem o tio é sem a torção. Então, esse aqui é o Riemann completo, esse aqui é o Witt completo, aqui é o Witt completo, não tem essa simetria, né? E aqui é o Witt simétrico, porque não estamos trabalhando com torção. Muitas vezes, né, em geral, a gente, como trabalha sem torção, a gente usa muito frequentemente a simetria do tensor de Witt, porque a gente não vai poder fazer em geral. Porque nós estamos sempre formulando a nossa discussão, né? Estamos sempre apresentando a nossa formulação, deixando sempre a torção, porque nós vamos querer acoplar depois termos, então não vamos eliminar a torção já de partida. Muito bem, então temos essas relações aqui, né? O Witt, né? Então, não sendo simétrico por causa da torção. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu dar essas referências agora da torção, porque vai ser importante. Se alguém quiser confrontar depois, ler o texto, né? Porque uma coisa é assistir a aula, outra coisa é pegar um texto, estudar sistematicamente. Então eu vou deixar 2 referências que eu gosto muito, e todas 2 de 2001. Por que 2001? Se a torção é uma coisa tão antiga, né? Vamos depois falar do contexto, né? Então eu tenho esse trabalho aqui, que é a gangue napolitana, Capuzzetto e os seus colaboradores. Cielo, Lambiase,
Estornaiolo. Então são os pizzaioli napoletani. Então a gente tem esse paper aqui, Geometric, acho muito bom, vale a pena quem estiver estudando, né, fazendo o curso, podendo estudar assim, o assunto do curso, acho isso aqui interessante. Geometric Classification of the torsion tensor. Of space-time. Então eu vou dar uma referência do archive. Ele foi publicado no GRPC, Quantum Cosmology, barra 01, ano de 2001, mês de janeiro, 038. Então esse trabalho aqui é bem recomendado. E vocês observam que ele está escrito não para campistas, ele está escrito para a comunidade de gravitação e cosmologia quântica, né? Quantum Cosmology, GRPC. Hoje vamos dizer assim, a layoutzinha da referência do archive mudou um pouco. A área, né, a sub-área fica aqui entre colchetes, mas a gente está usando a referência, porque esse paper é antigo, de 2001. E aí no mesmo ano 2001, por que 2001, né, vamos dizer, nós temos esse paper aqui do nosso colega, professor Ilya Shapiro, né, como dizem os russos, Ilya Shapira, né, o professor Ilya Shapira, né, porque em russo o O, quando não é na sílaba tônica, ele se pronuncia como A. Então, Ilya Shapira, porque o Pi, né, o I é que é a sílaba tônica, o Pi. Então, se em português a letra Shapiro, né, mas em russo é Shapira. Mas a gente sabe, professor Shapiro, nosso colega Ilya Shapiro, né? Ilya Shapiro. Então, o artigo dele, muito interessante. Shapiro é uma das grandes autoridades no estudo da torção em teoria de campos. Então, até por isso, né, mais do que gravitação, eu diria também teoria de campos, tanto na gravitação, como na teoria de campos, como na cosmologia. Physical aspects of space-time. Archive também. 2001. Aí já é diferente. Shapiro colocou no REB-TH. Por que ele colocou no REB-TH? Ano de 2001, mês de março, 093. Porque Shapiro é um campista. Então, Shapiro escreveu esse trabalho pensando na tribo da gravitação, na tribo da cosmologia e na tribo da teoria de campo. O Capozziello é mais da gravitação do que da teoria de campos. Eu conheço o Salvatore, né? A gente até já publicou alguma coisa junto, né? O Salvatore, o Capozziello, ele conhece bem teoria de campo, mas assim, a área de conforto dele, a posição de equilíbrio dele está na gravitação. E também agora na astrofísica. Ele também é uma pessoa muito assim, versátil, muito produtiva. O Capozziello é uma fábrica de trabalhos, né? Acho que ele publica, sendo teórico, ele publica mais de 20 trabalhos, às vezes, por ano. Então, Salvatore Capozziello, ele acha que... Eu acho o trabalho de Shapiro mais completo, porque Shapiro pensou, o trabalho de Shapiro serve para campistas, para gravitistas, para cosmólogos. O trabalho do Capozziello, eu diria que é mais direcionado para a tribo da gravitação e da cosmologia. E o Shapiro faz um trabalho no REB-TH e mais amplo. Por que 2001? Por que e tem outros trabalhos de 2001 também? Porque nessa época, voltou-se muito a discutir a questão da gravitação, por causa da conexão DSFT, toda a movimentação da gravitação quântica, com assim, a grande expectativa que a teoria de cordas deu, né, tem dado, né, para a questão da gravitação quântica. Né. Hoje a gente tem outras formulações também populares, como a Louvre Quantum Gravity, temos também
asymptotic safety, mas nessa época teve uma movimentação muito forte entre 1999 e 2003, 2004, um retorno bastante intenso da gravitação quântica. E a torção apareceu muito, porque essa torção pode trazer novos campos, novos graus de liberdade, que foram pensados como possíveis contribuições para a matéria escura, por exemplo. Então a torção, ela traz novos, porque como a gente viu na aula passada, né, eu posso decompor a torção em termos de representações irredutíveis do grupo de Lorentz, aparece um vetor, aparece um pseudo-vetor, aparece um tensor. Então a gente pode ter novos campos vetoriais que podem se acoplar com a matéria do modelo padrão e que dão novos efeitos de uma física além do modelo padrão advindos da gravitação. Aqui de novo também, vocês observam que fala sempre da torção do espaço-tempo. Porque a torção é uma propriedade do espaço-tempo, mas será que a torção é uma grandeza fundamental do espaço-tempo ou ela é induzida, né? Então nós vamos ver na próxima aula que a torção tem uma origem muito clara a partir do acoplamento de férmions com a gravitação. Então, por trás da torção, a gente deve ter condensados ou bilineares fermiônicos, como nós vamos ver na próxima reunião. Bom, então eu chamaria a atenção para esses dois trabalhos. Tem um nome também, um professor alemão, o professor Hell, que talvez seja tradicionalmente a pessoa que mais trabalhou com a torção. O professor Hell trabalha com a torção já há mais talvez 50, desde a década de 60 já tem trabalhos do Hell com a torção. Deixa eu ver se o Capociano cita o Hell, porque eu já posso também dar uma, quem quiser ler alguma coisa bem original, o Hell, deixa eu ver se tem alguma referência. Tem aqui, exatamente. Esse trabalho aqui é esse que eu estava querendo, nem lembrava que estava aqui na referência do Capociano. Esse trabalho aqui é um Reviews of Modern Physics, e os Reviews of Modern Physics são trabalhos que são verdadeiros pré-livros, é um pré-print de livro. Então, os trabalhos do Reviews of Modern Physics são trabalhos de longa revisão, exaustiva revisão. Eu tenho a impressão, eu não estou lembrado, mas que o trabalho do Shapiro, esse Physical Aspects of Space-Time, que eu cito aqui como arcaico, eu acho que ele virou também um Physics Reports. Eu tenho a impressão que ele virou um Physics Reports. E também Physics Reports é um trabalho assim, mais no sentido de fazer traduzir resultados originais, mas fazer uma revisão mais sistemática da área. Então eu tenho a impressão que é um Reviews, que é um Physics Reports. Agora, esse trabalho aqui, o Friedrich Hell, e aí tem aqui, vou botar et al. 1, 2, 3, 4, então pode botar aqui. Mas esse aqui já é o trabalho da escola alemã. Então, eu não tenho o tipo do trabalho aqui. Você está aí com um computador? Você pode abrir, vê essa referência aqui, tchau. Tá. Reviews of Modern Physics, também são artigos assim de revisão. ¿No es este mismo autor alemán? É esse autor aqui, Hell. Tá. Reviews of Modern Physics, 48, volume 48, 1976. 393. Eu ia botar o título. Então, os trabalhos do Hell talvez seja, assim, internacionalmente falando, a pessoa que se firmou muito como uma referência no estudo da torção em relatividade geral. Vamos ver se o John organiza aí. A gente já trouxe o Hell ao Brasil. O Hell veio ao Brasil, a gente trouxe ele, não sei se foi 2001, foi 2001, numa escola que a gente organizou lá em Goiás. Obrigado, tchau. É esse aqui. É General Relativity with Spin and Torsion. Então tá. General Relativity with Spin and Torsion. Foundation and Prospects. General Relativity with Spin and Torsion. Então isso é importante porque justamente a origem da torção está General Relativity with Spin and Torsion. Esse trabalho é espetacular também. 2 pontos, Foundation and Prospects. Foundation and Prospects, obrigado. Então ele está falando Foundation, ele faz uma revisão
de fundamentos, né? E depois prospects, perspectivas. E aí as perspectivas estão muitas aqui. Foundations and prospects. Então, sugeriria também, esse aqui é uma revisão bem forte, assim, bem consistente também. Então, é um trabalho de 76, ou seja, o trabalho que hoje a gente está falando desse trabalho tem 48 anos, né? Daqui a pouco vai ser 50 anos, daqui a 2 anos. 48 anos esse trabalho. Então, depois, 2001, daí para lá, são 25 anos se passam e aparece a questão da torção vem à tona. E aí, sim, relatividade com spin, então, spin meio, por exemplo, né, o férmio, spin 3 meios, no caso da supergravidade. Por que o professor Hell fez esse trabalho? Conversando com ele, quando ele esteve aqui na escola que nós organizamos, uma escola de interações fundamentais, que nós organizamos com o pessoal da UNB, né? E foi em Goiás, né? E a gente organizou lá um evento e trouxe o réu. E aí eu perguntei algumas coisas desse trabalho a ele, e ele falou que eles fizeram esse trabalho em 76, porque foi quando a supergravidade surge. E aí a questão da torção da supergravidade é muito importante, porque a supergravidade, o setor gravitacional, ele tem spin meio e spin 3 meios, que é o gravitino, o gravitino e o gravitino. E aí aqui é um campo fermiônico. Então, esse campo, a torção, ela gera o gravitino, né? O campo do gravitino, que é o chamado campo de Harita-Schwinger, né? Que descreve spin 3 meios, é um campo de gauge, né? O gravitino na verdade, é o campo de gauge da supergravidade. O spin 2 é a partícula de gauge da gravitação, e o spin 3 meios, o gravitino, é a partícula de gauge da supergravidade. Como o fóton e o gluon e os Ws e os Zs são os campos de gauge, são as partículas de gauge do modelo padrão. Então, esse campo de Harita-Schwinger, ele é fermiônico, ele induz torção. Então, como os réus já vinham trabalhando com a torção, mas aí, devido ao aparecimento da supergravidade e a importância do gravitino, ele e seus colaboradores, né, fizeram essa reformulação, trazendo assim, bem clara essa discussão da relação entre o spin e a torção. E como nós vamos ver também na aula final, provavelmente na próxima aula, né, desse curso aqui, nós vamos ver que o tensor, a torção, ela se acopla com o tensor de spin. Da mesma forma que a métrica se acopla com o tensor de energia e momento, a torção vai se acoplar, posso botar aqui, né? A torção vai se acoplar com o tensor de spin, vou botar assim, vai se acoplar com o tensor de spin. A gente sabe que o tensor, a gente deriva, né, quando usa o teorema de Navier para estudar a invariância rotacional, a gente obtém que para campos que não são triviais, né, que não tem spin trivial, como é o caso do escalar, a partir dos campos fermiônicos a gente obtém um tensor de spin, que contribui para o tensor de momento angular total. A gente tem o tensor de momento angular orbital mais o tensor de spin. E o tensor de spin é quem se acopla à torção. Então, tem uma relação muito íntima entre campos com spin gerando torção. Então, nós vamos discutir isso na próxima aula, que a gente vai falar justamente, finalmente, da equação de Einstein, das equações de Einstein, e a descrição, né, do tensor de energia e momento como sendo aquele que se acopla para a Firbein. Então, a gente vai ver que a Firbein, né, ela se acopla com o tensor de energia e momento, e a conexão de spin, a torção, ela é originada, mas é a conexão de spin, se acopla com o tensor de spin. Posso escrever assim. Então a gente vai falar sobre isso posteriormente. Então eu queria chamar a atenção desses artigos, né? O artigo do Hell, ele é bastante assim, consistente, tem a parte toda tradicional, e aí ele faz algumas perspectivas que depois, com a supergravidade e mais para frente também, toda essa discussão de física além do modelo padrão foi sendo estendida, e aí esses trabalhos aqui são mais atuais. Né? Tem muita coisa sobre torção.
mas eu estou citando aqueles que eu acho bem informativos. Quem está fazendo o curso, está podendo estudar, né? Uma coisa é fazer o curso para assistir, outra coisa é fazer o curso podendo estudar. Quem está podendo estudar para esse curso, eu sugeriria ler, sobretudo, o artigo, esse tema já, mas eu sugeriria ler o artigo do Shapiro. Eu acho que para quem vamos dizer assim, os participantes aqui são mais ligados à área, são mais ligados à teoria de campo. Tem também o pessoal aqui da Cosmo, né, que faz gravitação, mas aí, qualquer coisa, então, quem for da gravitação, se quiser ler o trabalho do Platão Luciano, se precisar uma consulta mais multiforme, né, mais detalhada, pode ir no paper do Helm. Bom, muito bem, então aí eu queria chamar a atenção. Já estamos mais ou menos, vai ser uma aula longa, porque essa aula não tem pergunta, e aí também eu não quero dar muito material para o pessoal que não pode vir, depois tem que assistir o vídeo. Quem está fazendo o curso assim, realmente para aprender. Porque também a gente está num nível mais avançado, nível de doutorado. Né? A gente faz os cursos, às vezes, até para ouvido, né? Para aprender a tocar de ouvido. Vou ouvindo, vou lendo a terminologia, vou pegando referência, mas não é aquele curso que eu vou me dedicar, que eu vou estudar, sentar, reproduzir as aulas. Então, esse curso é muito nessa vibe, né? Na vibe do vejo, ouço, vou já afinando os meus ouvidos, né? Mas ainda não estou tocando. Então, esse curso é para quem quer ver sem tocar. Depois, quem quiser tocar, aí vai ter que dar uma olhada nas referências, né? E ele vai ter muita referência boa, tem livros ótimos de relatividade geral. Eu posso até depois trazer uma lista aí, eu gosto muito do livro do Gasperini de Saba, que é muito bom. Tem um livro também do pessoal lá da Sérvia, eu acho que é Blagojevic. O livro do Blagojevic é excelente também, lá de Belgrado, sobre formulação de Einstein e Cartan da relatividade geral, que serve para a teoria de campos, como serve para os gravitólogos e para os cosmólogos, né? E para os campólogos também. Então, tem muita referência boa. Esse autor aqui vocês podem procurar. Ele é muito bom. Blagojevic é o pessoal da Sérvia que faz também, um trabalho, quer dizer, uma formulação de relatividade geral lá em Deus. E tem também o Gasperini de Sábata. O Gasperini de Sábata é muito para, vamos dizer assim, o pessoal da relatividade. É mais, eu diria, que é voltado para o pessoal da relatividade, da cosmologia, mas claro, o campista pode ler. Mas ele é muito voltado até mesmo a nomenclatura, a terminologia. O Blagojevic não, eu diria que é um livro na linha do Shapiro aqui. É um livro para teoria de campos com gravitação. Excelente esse livro aqui. Sugiro, está na internet, quem quiser pescar, sugiro. Eu não sei se é Blagojevic sozinho, mas eu acho que ele é sozinho, eu acho que não tem coautor não. E o Gasperini de Sábata é muito bom também, ele faz toda uma classificação de espaços-tempo, contorção, sem torção, conexões métricas, conexões não métricas, é muito interessante também. São ótimos livros. Tem outros que eu não estou citando, mas esses aqui são excelentes. Tá certo? E aqui eu queria chamar a atenção, também sabe, talvez, por uma última coisa, né? Só para finalizar, que é uma discussão que nós vamos ter. Por exemplo, se a gente pegar, só pensando um instantinho, né? Ainda não fizemos a teoria de gravitação pura, não colocamos a constante o comprimento de Planck, não colocamos ainda a constante de Newton, quer dizer, nós não demos ainda uma formulação que a gente possa chamar de gravitação. A gente, por enquanto, está usando os tensores, a formulação daquilo que será a gravitação. Como eu já falei em aulas precedentes, a gente só vai falar de gravitação a hora que a gente escreveu o Lagrangiano, as equações de campo, com a escala de gravitação, que é a escala de Planck. Né? Que a gente sabe a escala de Planck, né? Constante Planck, que tem dimensão, ela é H cortado, G de Newton, sobre C a terceira potência. No sistema de unidades naturais, né? Ela é simplesmente a constante de Newton. Né? Então, vamos lembrar, a constante de Newton, né? A gente tem força, constante de Newton, massa
sobre distância ao quadrado. Basicamente a estrutura é essa, né? Então, a força é quilograma metro por segundo ao quadrado. Força, então, é massa vezes aceleração. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Indo para o sistema H cortado igual a C igual a 1, né? C igual a 1. Então, metro se torna igual a segundo. Então, aqui cai esse metro e fica 1 sobre segundo, né? E massa, né? Quer dizer, vamos dizer, energia, né? 1/2 de mv2, né? Então, velocidade da luz é 1. Então, metro por segundo é 1. Então, massa tem dimensão de energia. Então, massa é energia. Então, está aqui. Então, isso aqui é energia. E segundo, né, pela constante de Planck, né, Joule vezes segundo, né, 6,63 vezes 10 a menos 34 Joule segundo. Isso é o H, constante de Planck. Se H é 1, né, então H cortado é 1, né, então H cortado é igual a 1, H é igual a 2π, então segundo e Joule tem dimensões opostas. Então 1 sobre segundo também é Joule. Então a força desse sistema de unidades naturais, né, H cortado igual a C igual a 1, a força tem unidade de energia ao quadrado. Então, vamos colocar energia ao quadrado. E a constante de Newton, então isso aqui é energia ao quadrado. A constante de Newton está aqui, massa ao quadrado. Então, massa ao quadrado é energia ao quadrado também. E distância, né? A gente sabe que H cortado C é 198 vezes 10, né? 198 vezes 10 a menos 15 eletronvolts, não, MeVs vezes Fermi. 1,98. Então aqui, não, aproximadamente 200, H cortado C, peraí. Tá certo, é isso mesmo. Então isso, H cortado C é 1,98 vezes 10 a menos 15, tá certo. H cortado C é aproximadamente 198 MeVs vezes Fermi. 198, que é o Fermi, que é 10 a menos 15 metros. Né? 190, aproximadamente 200 MeV vezes Fermi. Como isso aqui é 1, então distância, que é Fermi, tem dimensão de energia menos 1, ou energia distância menos 1. Então, isso aqui tem uma distância ao quadrado denominado distância menos 2, vai dar uma energia ao quadrado também. Então, fica outra energia ao quadrado, que é 1 sobre R2. Então, a constante de Newton, no final do dia, ela tem dimensão de energia a menos 2. Então, isso aqui é a raiz quadrada, então esse carro tem dimensão de energia a menos 1. Mas energia menos 1 é um comprimento, é um length. Então, esse é o comprimento de Planck. 10 a menos 33, para esse K aqui, né, é aproximadamente 10 a menos 33 centímetros, que é o comprimento de Planck. Mas a relação dele com a constante de Newton é essa. Quer dizer, K ao quadrado é igual a constante de Newton. Então, essa é a constante da gravitação, que a gente relaciona com o K. Então, a gente vai escrever na próxima aula o Lagrangiano trazendo a escala de gravitação, ou seja, trazendo o comprimento de Planck. Só para lembrar, a dimensão de sistema de unidades naturais, a força, quer dizer, comprimento é energia menos 1, tempo é energia menos 1 e massa é energia, força é comprimento ao quadrado. Então, campo elétrico, né? Campo elétrico é o quê? Força, né? Por unidade de carga. A força, né? Força é carga vezes campo elétrico, né? Então, a força é energia ao quadrado. A carga elétrica no sistema de unidades naturais é 2 sobre H cortado C é igual a 1 sobre 137. Então, H cortado C sendo igual a 1, a carga fundamental ela é adimensional, ela não é dada em coulombs, ela é dada adimensionalmente. Então, carga é adimensional. Então, campo elétrico, que está aqui, né? Vamos dizer assim, força igual. Campo elétrico vai ter dimensão de energia ao quadrado. Então, eu vou ter campo elétrico para nós é Newton por coulomb ou volt por metro.
No sistema de unidades naturais, ele vai ser energia ao quadrado, MeV ao quadrado. Campo magnético, a mesma coisa, né? É igual a C vezes B. Então, C1 é o campo magnético, que a Tesla vai ter dimensão de campo elétrico. Tesla também vai ter dimensão de energia ao quadrado. Então, no sistema de unidades naturais, a gente refere tudo a energia, tudo em MeV, ou Shev, ou elétron, volt, não importa. Mas a gente passa tudo, fica tudo em unidade de energia, comprimento, tempo, ou energia menos uma potência negativa, né? Então, só para lembrar, esse detalhezinho simples aí para quem às vezes não está muito acostumado, né? Mas o pessoal da teoria de campos, eu acho que na cosmologia, na gravitação também, está acostumado com a contar igual a C igual a. Bom, então, a gente vai ter que trazer essa constante aqui para a nossa formulação da gravitação. A gente já preparou todo, vamos dizer assim, a modelagem matemática. Só para finalizar, vamos lembrar do seguinte: quando nós introduzimos campos de gauge, né? Então vamos dizer, a gente traz o potencial eletromagnético, a mídia. O potencial eletromagnético, então, é um vetor, né? Que pode ser escrito em forma covariante ou contravariante. Claro, ele está projetado aqui nos índices mundo, eu posso também projetá-lo nos índices do espaço tangente, usando aqui a afirmado. Então está lá. Porém, quando a gente formula o field strength, né? O field strength é dI ali menos dI ali. O que eu estou querendo chamar a atenção com isso? A questão é, o campo de gauge ele se transforma como um vetor. Então, ele se transforma sob transformações gerais de coordenadas, sob diffeomorfismos desse modo aqui. É um dx' kappa, dx kappa, dx' mi a kappa. Então, é assim que um quadro de vetor covariante se transforma sob transformações gerais de coordenadas. Então, né, se a gente for introduzir, né, vamos dizer, vamos colocar dessa forma, olhar o field strength, né, se a gente pensar, né, introduzir, vamos colocar assim, vamos pensar que a gente vai fazer então aqui essa derivada, vamos definir o field, vamos covariantizar. Então, nós já sabemos, como eu covariantizo? Transformo as derivadas em derivadas covariantes, né? Nesse caso, derivada covariante de transformações gerais de coordenadas. dI ali menos dI ali. Então, muitas vezes se escreve assim, nabla mi menos nabla mi ali. Onde esse dI vai ser usando a conexão completa. Então, vamos ter F mi. Estou seguindo a receita de que eu, quando quero escrever objetos que sejam covariantes sobre transformações gerais de coordenadas ou diffeomorfismos, né, a gente tem que covariantizar a derivada, que é a regra que a gente aprende já em Newton, é a grande lição. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo dI ali menos gama lambda mi a lambda. E aí agora esse outro termo aqui, menos dI a mi. Então esse gama aqui é o gama completo, é o gama til, que tem Christoffel mais torção. E aí aqui vai ficar mais gama til lambda mi a lambda. Então, fazendo dessa forma, o nosso F mini, ele vai ficar o F mini tradicional maxwelliano. Então, vamos botar assim, o F Maxwell, vamos dizer, o F no espaço plano, é o F tradicional, o F Maxwell, vou botar Fn assim para dizer que é Maxwell, F Maxwelliano mini, dI aqui menos dI ali, mas vai ter esse termo aqui, que vai ser menos, né? Então, quando eu pego a parte aximétrica, gama lambda mini menos gama lambda mini é a torção. E, mi, lambda, a lambda. E aí, problema. Invariante de gauge. Então, invariante de gauge é uma outra simetria. Isso aqui é a simetria sobre transformações gerais de coordenadas. Então, a transformação de gauge aqui, do potencial, vai deixar, claro, o termo de máximo invariante. Mas, esse termo aqui, ele vai ganhar uma transformação de gauge no d lambda do parâmetro da transformação alfa. Então, eu vou ter um field strength, quando eu acoplo com a torção, que não é invariante de gauge, é
Então eu quebro a invariância de gauge por causa da torção colocada aqui. Então, será então que eu preciso fazer isso aqui, né? Introduzir esse termo aqui? Vamos pensar na seguinte situação. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos imaginar o seguinte: quando eu faço transformações gerais, né, de coordenadas, vamos pegar o nosso f de mi. Como está? dmi a mi menos dmi a mi. E vamos pegar então, no sistema, vamos fazer uma transformação de Diffie-Hellman, uma transformação geral de coordenadas. F' mi seria d' mi a minha mi menos d minha mi a minha mi. Então, vamos pensar até o seguinte, né? Vamos pensar da seguinte maneira: esse tensor aqui, tá certo, é o tensor antissimétrico, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então está visto o problema. Se eu acoplar minimamente o campo de gauge, o campo vetorial, se eu tiver um campo que seja campo de gauge, eu tenho uma simetria de eletromagnetismo ou QCD ou eletrofractal, eu tenho um potencial vetorial. E eu estou acoplando ele minimamente à gravitação através da derivada covariante de gravitação, da derivada covariante de transformações gerais de coordenadas, eu tenho um problema. O meu field strength definido dessa forma não é invariante de gauge. Esse aqui você não tem invariante de gauge, mas esse aqui não, sobra um d lambda de alfa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na questão vamos olhar de novo se isso realmente é necessário nesse caso. Então vamos pensar o seguinte: se eu fizer uma transformação geral de coordenadas aqui, como a gente fez, vamos pensar assim: eu tenho um objeto que é antissimétrico, né? Esse objeto tem um tensor antissimétrico. Vamos pensar o seguinte: f' mini vai ser, vamos colocar assim, dx kappa, dx minha mi, dx lambda, dx minha mi, f kappa lambda. A gente coloca dessa forma, né? Tá joia? Então vamos ver aqui. Vou ver se vale a pena fazer assim. Que aí o que a gente está dizendo é o seguinte: como esse cara aqui é antissimétrico, né? Claro, isso aqui vai pegar a antissimetria disso aqui, então não vai me resolver muito ainda não. Vamos fazer uma outra, deixa eu pegar esse caminho aqui. Então vamos fazer a transformação geral de coordenadas aqui. Então, vou botar assim, f' mi. Esse objeto aqui, estou derivando, então isso aqui é derivada em relação a x' mi do a' mi, menos a derivada em relação ao x' mi do a' mi. Vamos substituir agora tudo para o referencial sem linha. Então, o sistema de coordenadas sem linha. Derivar em relação a x' mi é a mesma coisa que derivar em relação, derivar em relação a x' mi é derivar em relação a x lambda e derivar x lambda em relação a x' mi. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu tenho dx lambda, dx' mi, derivar em relação a lambda. Então, vamos colocar assim, isso aqui vai ficar derivada de x lambda em relação a x' mi, e aí a derivada de lambda, né? Então isso aqui é o operador derivado, como ele se transforma. Então, derivar em relação a x' mi, derivar em relação a x lambda, e derivar x lambda em relação a x' mi. Esse jacobiano aqui. Então nós estamos colocando ele aqui. Então isso aqui é a transformação da derivada. Jacobiano e a derivada. Agora isso vai ter que atuar no a' ni. Mas o a' ni é dx kappa dx' mi a kappa. Então nós vamos estar obtendo aqui o seguinte: esse é o primeiro termo. Depois o segundo termo é só trocar mi com ni. O primeiro termo é mini. O segundo termo é uma réplica do primeiro trocando mi com ni. Então eu estou trabalhando só o primeiro termo. Então menos, aí aqui o segundo termo é trocar mi com ni. Então aqui esse termo aqui vai dar duas contribuições. Ele vai dar, essa derivada vai poder atuar aqui e ela vai poder atuar no jacobiano e no próprio A. Então eu vou ter dx lambda, dx' mi. Aí eu vou ter
de lambda, atuando em dxk, dx'mi, tudo isso aqui vezes AK. E depois vamos ter mais dx lambda, dx'mi, dxk, dx'mi, de lambda AK. Perfeito, né? Tá perfeito, então aqui eu tenho. Opa, tá legal. E agora o segundo termo. O segundo termo é só trocar mi por mi. Então eu vou ter dx lambda, dx'mi, de lambda, dxk, dx'mi, AK. E menos, né? O segundo termo é só trocar mi por mi em todo o primeiro termo. Dx lambda, dx'mi, dxk, não, dx'mi, dxk, dx'mi, de lambda AK. Vou colocar assim, né? Então ficaria isso dessa forma, né? Muito bem. Agora, então esse termo aqui, deriva em relação a deriva x lambda, deriva de lambda, então de lambda de xk, então derivando x lambda em relação a x lambda, derivando em relação a x lambda, tá certo? Dxk, tá certo? Bom, e aqui desse lado aqui, eu vou ter dx, então vamos pensar o que é o seguinte, né? Esse termo aqui, e aqui eu posso fazer o seguinte, como o lambda e o k são índices saturados, eu posso trocar. O lambda vira k e o k vira lambda. O lambda vira k e o k vira lambda. Então, eu vou ter dxk, dx'mi, dx lambda, dx'mi. Eu posso fatorar esse segundo termo aqui, eu posso fatorar esse produto de jacobianos aqui, ó. Dx lambda, dx'mi, dxk, dx'mi. Então isso aqui no fundo está me dando o seguinte, dx lambda, dx'mi, dxk, dx'mi, e aí eu fatoro d lambda AK menos dk lambda, que é o fk lambda, né? D lambda, que é o f lambda da K. Aparecendo aqui, isso. D lambda dx lambda, dx'mi, dxk, dx'mi, tá certo. D lambda, pode desculpa. Então tá, dx lambda, então tá. A gente fatorou aqui esse f lambda da K, né? Tá joia. Agora, esse termo aqui eu tenho, então, dx, quando eu derivar isso, então eu vou ter derivado em relação a x lambda, de x'mi, então no fundo eu estou. Então esse termo aqui vai ficar assim, eu estou derivando x lambda em relação a x'mi e derivando isso aqui em relação a x lambda. Então esse primeiro termo aqui, ele vai ser, na verdade, a derivada segunda de xk. Peraí, eu fiz besteira aqui. Aqui é x'mi, tá, pessoal? Desculpa aqui, ó. Eu peguei essa derivada, ela atuou aqui, depois atuou aqui. Né? Então, x'mi. É que eu grafei errado. Então, esse termo aqui, ó, eu pego na cadeia dx lambda, dx'mi, d lambda. Isso é a mesma coisa que derivar em relação a x'mi. Então, isso aqui vai ser uma derivada segunda de xk em relação a x'mi. Esse termo aqui. Né? E vezes o que? Vezes a capa. Né? Então, vezes a capa. E o segundo termo vai ser a mesma coisa. Vai ser a derivada de xk em relação a x'mi. Só vai trocar a ordem. Então, essa vai aparecer o mesmo termo a capa, mas multiplicando d2xk dx'mi menos d2xk x'mi. Pela simetria, né, na troca x'mi com x'mi, então esse termo se cancela. Então, por ser antissimétrico, né, o field strengths, ele se transforma covariantemente. Então, eu não preciso, quando eu for fazer a covariantização do F de I, eu posso manter como está aqui.
Porque isso aqui se transforma como um tensor no final do dia, que a gente tem, é o seguinte, que por transformações gerais de coordenadas, devido à antissimetria, o F' mini ele vai ser dx kappa, dx' ni, dx lambda, dx' ni, F kappa lambda. Então, ele é um tensor sobre transformações gerais de coordenadas. Ele se transforma por variante. Eu não preciso colocar aqui a derivada covariante dele, porque seria até um perigo, porque ela geraria torção, e a torção, se não tiver torção, não tem problema, mas se tiver torção, quer dizer, quando tem torção, a torção, eu não posso ter acoplamento mínimo do campo de Gauge com a gravitação, não posso ter acoplamento mínimo do campo de Gauge com a gravitação se houver torção. Porque esse acoplamento, que substitui essa derivada por essa, é mínimo. Claro, agora eu posso introduzir acoplamentos não mínimos com a torção. Né? Então, nada me impede de introduzir um termo desse tipo assim. T para mi, lambda, F, lambda, kappa, por exemplo, né? T, mi, kappa. Então, por exemplo, eu posso mi, ver se está tudo casadinho. Mini com mini, lambda, kappa, né? Mas aí vai ter esse problema de simetria. Eu não posso colocar assim. Posso procurar um outro, deixa eu apagar aqui um minutinho, um outro termo. Por exemplo, eu posso acoplar, a gente viu o seguinte, a torção, ela, na aula passada a gente viu que ela se desacopla, né? Ela se quebra, né? Se separa em três representações irredutíveis. Por exemplo, aquele kappa mini lambda, aí tinha aquele termo que era delta lambda mi vezes um vetor v mi, né? Menos, né? Delta lambda mi vetor v mi, então tem essa componente vetorial dentro da torção e tem aquela componente f mi lambda kappa d, vamos dizer assim, vezes um s kappa. Então eu tenho a componente tensorial, a componente vetorial e a componente pseudo-vetorial. Por exemplo, eu posso acoplar uma parte da torção, né, ao field strength. Por exemplo, eu poderia ter alguma coisa do tipo, sei lá, F mi lambda, vamos dizer assim, né? E aqui eu poderia ter um S mi vezes um V lambda, alguma coisa assim. Então eu estou acoplando pedaços da torção com o field strength de Young ou de Martin. Mas não é acoplamento mínimo. Então, o que eu estou querendo dizer, para chamar a atenção para preparar para a próxima aula, é que se nós formos acoplar Maxwell ou Young-Mills à gravitação, eu posso manter o field strength da maneira que ele é definido usualmente. Não preciso introduzir as derivadas covariantes aqui. Agora, se houver torção, esse termo vai quebrar a simetria de Gauge. Se não houver torção, é inútil colocar aqui, porque eles vão se cancelar. Porque a gente vai produzir de torção aqui e daqui, vem uma parte da métrica da conexão aqui com a outra parte da conexão aqui, mas se não houver torção, a conexão é simétrica. Então, os termos de conexão naturalmente vão a zero, né? Deixa eu apagar aqui, né? Se não houver torção. Como a gente viu, mas se houver torção, né? Que é quando a gente subtraiu isso disso, aparecia gama lambda mini menos gama lambda mini acoplado ao lambda. Então, se não houver torção, a conexão é simétrica. Vou colocar assim. Se não houver torção, a conexão é simétrica, é zero. E aí esse termo automaticamente desaparece. Então, colocar isso aqui não adianta, é a mesma coisa que manter o delírio. E se houver torção e eu colocar a derivada covariante, a torção vai fazer com que o field strength quebre a simetria de Gauge. Então, não vamos manter o field com ou sem torção, a gente mantém o field strength tal qual ele está, e a gente tem que acoplar não minimamente, né, campos de Gauge com a torção. Então, o campo de Gauge vai sempre encontrar acoplamentos não mínimos com a torção, mas ele se acopla minimamente com a métrica. Então, isso eu queria chamar a atenção. Então, na próxima vez, a gente já vai entrar no Lagrangiano de Einstein-Hilbert, vamos derivar as equações de Einstein e vamos derivar a equação de torção.
que aí a gente vai ter dois tipos de equação. A gente vai ter dois campos de gauge na formulação. Lembrando bem, a gente tem a Filbari, então eu vou ter que fazer um princípio variacional para Filbari e vou ter que fazer um princípio variacional para conexão de spin. Então, daqui vai sair as equações de Einstein-Hilbert, as equações de Einstein da gravitação, e aqui vai sair a equação da torção. E aí, nós vamos poder mostrar que no caso da teoria de Einstein, pura gravitação, pura torção, naturalmente é zero, como resultado das equações de campo. Então, acho que a gente pode ficar por aqui hoje, e aí semana que vem, provavelmente, eu não vou dar aula, porque o pessoal vai estar em Belo Horizonte. Então, se por acaso resolver dar aula, eu vou dar uma aula gravada também, sem audiência. Mas, em princípio, não teremos aula. Eu vou vir com você, tá bom, tchau? Se a gente vai fazer aula assim. Sim. Mas então a gente vai para a aula 6, que vamos trabalhar a gravitação. Obrigado aí, tchau. Gravitação de Einstein, né?